Início da narrativa. Vidas Secas, Graciliano Ramos. Publicado em 1938, Vidas Secas é considerado um dos maiores clássicos da literatura brasileira e uma das obras mais emblemáticas do regionalismo nordestino. Escrita por Graciliano Ramos, a narrativa dá voz àqueles que quase nunca foram protagonistas na literatura, os pobres sertanejos em sua luta diária contra a seca, a fome, a opressão e a falta de perspectivas. A linguagem direta, seca e contida do autor reflete o próprio ambiente inóspito em que a história se passa, criando uma experiência literária de grande impacto humano e social. A obra acompanha uma família de retirantes composta por Fabiano, Sinhá Vitória, seus 2 filhos pequenos, que não têm nomes, reforçando o anonimato social dessas vidas, e a cadela Baleia, que se torna um dos personagens mais marcantes de todo o livro. A narrativa não segue uma linearidade tradicional, mas é construída em capítulos independentes, quase como contos, que, juntos, desenham um quadro amplo e pungente da vida no sertão. Fabiano é um homem bruto, de poucas palavras, com dificuldade de se expressar, mas carregado de sentimentos reprimidos. Ele é ao mesmo tempo vítima e reprodutor da violência. Sofre humilhações constantes do patrão e da polícia, mas também desconta suas frustrações na família. Sinhá Vitória, sua esposa, é a personagem que mais expressa sonhos e desejos. O seu maior anseio é ter uma cama de couro, símbolo de dignidade e de ascensão social, mesmo que mínima, mostrando como os desejos humanos podem ser simples e, ainda assim, quase inatingíveis. Os filhos, que não têm nome, representam tanto a inocência quanto a perpetuação do ciclo de exclusão. Um deles sonha em ser gente grande, mas sem compreender o que isso significa, enquanto o outro se encanta com o som das palavras, revelando uma vontade de aprender. Ambos, no entanto, estão fadados a repetir a história de miséria dos pais, pois o acesso à educação e às oportunidades lhes é negado. Essa ausência de nomes reforça a condição de invisibilidade social em que se encontram. E a Baleia, talvez o personagem mais querido do livro. Mais do que um animal de estimação, Baleia é retratada com uma humanidade comovente. Sua fidelidade à família, sua alegria em pequenos gestos e, principalmente, sua morte, narrada de forma profundamente sensível, marcam um dos momentos mais emocionantes da literatura brasileira. No delírio final, antes de morrer, Baleia sonha correndo livre e saudável, cercada por fartura. Um contraste brutal com a realidade da escassez. O pano de fundo de toda a narrativa é a seca, tratada quase como um personagem onipresente. Ela não apenas destrói as paisagens, mas também molda os destinos. A aridez da terra reflete a aridez das relações humanas, e a repetição dos ciclos da seca espelha a repetição dos ciclos da pobreza. Ainda assim, há lampejos de humanidade. Um gesto de ternura de Sinhá Vitória, um sonho dos filhos, o apego de Fabiano à família. No desfecho, após tantas perdas e dificuldades, a família decide novamente deixar o lugar em que estão e recomeçar a caminhada pelo sertão. O livro termina de maneira aberta. Não há uma solução, apenas a continuidade do ciclo de sofrimento. Mas, paradoxalmente, há também uma sutil centelha de esperança, representada na persistência da caminhada. A ideia de seguir adiante, mesmo sem saber para onde, mostra que a resistência humana é maior que a própria miséria. Vidas Secas é, portanto, muito mais que um retrato regional. É uma obra universal que denuncia as desigualdades sociais, expõe a desumanização causada pela pobreza extrema, mas também revela a capacidade de sonhar e resistir mesmo nas condições mais adversas.
É um livro que continua atual, porque fala de exclusão, invisibilidade e luta pela sobrevivência, questões que, infelizmente, ainda fazem parte da realidade de milhões de pessoas. Hoje você vai conhecer em poucos minutos a essência de Vidas Secas, romance de Graciliano Ramos que se tornou um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Publicado em 1938, o livro nos leva ao coração do sertão nordestino, onde uma família pobre de retirantes enfrenta a seca, a fome e a luta pela sobrevivência. Diferente de muitas histórias que idealizam o campo ou romantizam a vida simples, aqui a realidade é apresentada de forma crua, sem embelezamentos, refletindo a dureza da terra e das relações humanas. Graciliano nos convida a acompanhar Fabiano, Sinhá Vitória, seus filhos e a cadela Baleia numa trajetória de sofrimento, mas também de resistência. Cada página revela o quanto a dignidade humana pode ser esmagada pelas condições sociais e naturais, mas ainda assim persiste. Ao conhecer Vidas Secas, você não lê apenas uma história sobre o sertão. Você entra em contato com uma obra que fala sobre a essência da vida, da luta e da esperança. Contexto da obra. Vidas Secas foi publicado em 1938 e se insere no chamado romance regionalista da segunda fase do modernismo brasileiro, marcada pelo olhar crítico e social. Enquanto outros movimentos literários buscavam a experimentação formal ou a exaltação da identidade nacional, Graciliano Ramos direcionou sua escrita para dar voz aos invisíveis, os pobres do sertão. O livro surge em um período em que o Brasil passava por intensas transformações políticas durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, mas as desigualdades regionais permaneciam gritantes. O Nordeste sofria com a seca cíclica e a ausência de políticas eficazes para lidar com o problema. A obra dialoga diretamente com essa realidade, sem cair no sentimentalismo, mas também sem deixar de revelar a humanidade dos personagens. Com linguagem seca e direta, quase como a terra árida que retrata, Graciliano Ramos constrói um painel que não apenas denuncia a exclusão social, mas também eterniza a resistência de um povo que insiste em existir. Personagem principal. O protagonista de Vidas Secas é Fabiano, um vaqueiro pobre, analfabeto e de poucas palavras, cuja vida é marcada pela luta incessante contra a seca e pela busca de sobrevivência para sua família. Ele representa o homem simples do sertão, moldado pela dureza da terra e pela opressão social. Embora seja retratado como bruto e limitado em sua fala, Fabiano é um personagem profundamente humano, carregado de sentimentos de frustração, medo e impotência diante de forças maiores do que ele. Muitas vezes, sua dificuldade em se expressar traduz a falta de acesso à educação e à cidadania, símbolos da exclusão histórica de milhões de brasileiros. Ao mesmo tempo em que sofre humilhações do patrão e da polícia, Fabiano reproduz a violência dentro de casa, revelando como a opressão se perpetua em diferentes camadas. Ainda assim, seu apego à família e sua persistência em resistir fazem dele um personagem emblemático que sintetiza a luta do homem comum contra a adversidade. Outros personagens relevantes. Ao lado de Fabiano, a narrativa de Vidas Secas ganha profundidade com outros personagens igualmente marcantes. Sinhá Vitória, sua esposa, é talvez a figura mais sonhadora da obra. Diferente do marido, ela exprime desejos e ambições, ainda que simples, como o de possuir uma cama de couro, objeto que simboliza dignidade, estabilidade e um futuro melhor. Sua voz traduz a esperança e o inconformismo diante de uma vida de privações. Os dois filhos, que sequer recebem nomes, reforçam a condição de anonimato e invisibilidade social em que vivem. Um deles se encanta com as palavras e demonstra curiosidade pelo aprendizado, enquanto o outro sonha em ser gente grande, sem compreender o que isso realmente significa. Ambos, porém, parecem destinados a repetir a história dos pais,
presos no ciclo da pobreza. E há ainda Baleia, a cadela da família, que é retratada com uma humanidade comovente, fiel, carinhosa e vital para a sobrevivência emocional do grupo. Em muitos momentos, Baleia é quem mais transmite ternura, mostrando que até nos cenários mais áridos, a afetividade resiste. Início da narrativa. A história de Vidas Secas começa com a família de Fabiano em pleno deslocamento pelo sertão devastado pela seca. O sol escaldante, a paisagem árida e a escassez de recursos já anunciam a luta que acompanhará toda a narrativa. Fabiano, Sinhá Vitória, os 2 filhos e a cadela Baleia caminham exaustos em busca de um lugar onde possam encontrar abrigo e sustento. O cenário inicial não é apenas pano de fundo, mas também um reflexo do estado interno das personagens. A desesperança, o cansaço e a luta pela sobrevivência estão estampados em cada gesto. Esse começo é marcado pelo silêncio e pela simplicidade da linguagem, o que dá ainda mais peso à aridez do ambiente. Não há introduções grandiosas, apenas a constatação da vida nua e crua. Ao iniciar dessa forma, Graciliano já estabelece o tom do livro. A vida no sertão não é feita de acontecimentos extraordinários, mas de uma rotina marcada pela luta contra a fome, a falta de água e a busca incessante por dignidade em meio à escassez. O grande conflito. O grande conflito de Vidas Secas não se resume a um evento único, mas à própria luta da família contra as forças que a oprimem. A seca, que devasta a terra e condena homens e animais à fome, é a adversária constante e implacável, transformando-se quase em um personagem da narrativa. Mas, além da natureza hostil, há a opressão social. Fabiano é explorado pelo patrão, que paga mal por seu trabalho, e humilhado pela polícia, que abusa da autoridade. A impossibilidade de se expressar plenamente e de se impor diante da injustiça agrava ainda mais sua condição. Sinhá Vitória enfrenta outro tipo de conflito, o da esperança, que nunca se concretiza, representado pelo sonho da cama de couro sempre adiado. Já os filhos vivem um embate entre o desejo de aprender e a falta de acesso à educação, que os condena a repetir a trajetória dos pais. Esse conjunto de tensões revela que o verdadeiro conflito é a própria sobrevivência em um mundo que parece negar humanidade a seus protagonistas. Desenvolvimento da trama. A trama de Vidas Secas se desenvolve em episódios que, embora possam ser lidos de forma independente, se conectam para compor o retrato da família sertaneja. Após encontrar trabalho como vaqueiro, Fabiano consegue algum alívio, mas sua vida continua marcada pela exploração do patrão e pelo peso da seca que sempre ameaça retornar. Em um dos episódios mais marcantes, ele é preso injustamente por um soldado apenas por não saber se defender em palavras, o que evidencia a exclusão a que está condenado. Sinhá Vitória segue alimentando o sonho da cama de couro, símbolo de dignidade e de uma vida melhor, mesmo que mínima. Os filhos revelam pequenas centelhas de futuro. Um se encanta com as palavras, o outro imagina-se gente grande, mas ambos encontram barreiras intransponíveis. E há a Baleia, que acompanha a família com lealdade até seu fim trágico, em uma das passagens mais emocionantes da literatura brasileira. Cada episódio reforça a ideia de que, no sertão, a luta pela sobrevivência é diária e contínua. O desfecho. O final de Vidas Secas não traz solução ou alívio, mas a repetição do ciclo. Após tantas perdas e dificuldades, Fabiano, Sinhá Vitória, os filhos e o que restou de suas esperanças se veem obrigados a deixar novamente o lugar onde estavam e retomar a caminhada pelo sertão, em busca de sobrevivência. O desfecho é aberto e circular. A história termina da mesma forma que começou, com a família em movimento,
enfrentando o desconhecido e carregando a incerteza. Essa escolha narrativa de Graciliano Ramos é profundamente simbólica, pois mostra que a vida dos retirantes não tem um ponto final ou uma resolução definitiva. É um ciclo interminável de seca, fome, deslocamento e opressão. Ainda assim, há uma pequena centelha de esperança. Ao caminhar para o futuro, mesmo sem saber o que encontrar, a família expressa a persistência da vida diante da adversidade. Esse final reforça a ideia de que, apesar da miséria, a resistência humana nunca se esgota. Temas e simbolismos. Vidas Secas é uma obra rica em temas universais, ainda que profundamente enraizada no sertão nordestino. O principal deles é a luta pela sobrevivência, diante de um ambiente hostil e de estruturas sociais desiguais. O romance denuncia a opressão social, mostrando como a exploração do trabalho, a violência da polícia e a falta de acesso à educação perpetuam a exclusão de gerações inteiras. Outro tema central é a dificuldade de comunicação. Fabiano não encontra palavras para expressar sua indignação, o que simboliza a falta de voz dos marginalizados. Já assim, a Vitória representa o sonho e a esperança, através do desejo da cama de couro, objeto que se torna metáfora de dignidade e estabilidade. Os filhos encarnam o futuro ameaçado, preso ao ciclo da pobreza, enquanto Baleia simboliza a humanidade em sua forma mais pura, marcada pela lealdade, pelo afeto e pela injustiça de um fim doloroso. A própria seca assume papel simbólico, refletindo tanto a aridez da terra quanto a dureza da vida. Assim, a obra ultrapassa o regionalismo e se torna um espelho das desigualdades humanas. Vidas Secas é muito mais do que um romance sobre a seca do sertão. É um retrato poderoso da condição humana diante da miséria, da exploração e da esperança que insiste em resistir. A trajetória de Fabiano, sim, a Vitória, os filhos e Baleia, nos faz refletir sobre o quanto a desigualdade social molda destinos, mas também sobre a força que cada pessoa encontra para continuar caminhando. Ao terminar a leitura, ou ao ouvir esse resumo, fica claro por que a obra de Graciliano Ramos permanece tão atual, porque denuncia injustiças que ainda hoje persistem. E você, já conhecia a história dessa família de retirantes? Conta aqui nos comentários o que mais te marcou nesse resumo. E não se esqueça, temos também um vídeo especial no canal contando a trajetória de Graciliano Ramos, autor dessa obra-prima no Por Trás do Livro. Antes de sair, deixa seu comentário, curte o vídeo e se inscreve no canal.